Boa tarde para você que fica agora com barra pesada. Começa a história do motorista com sinais de embriaguez que avançou a preferencial, colidiu com o Uber que capotou. Os 2 passageiros do Uber ficaram feridos e foram socorridos pelas ambulâncias. O motorista que provocou todo o acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro. Olha, a ambulância do SAMU foi acionada aqui para o cruzamento das ruas Desembargador Avelar com Júnior Rocha. Nós estamos no bairro Cidade dos Funcionários, uma ambulância foi acionada para esse ponto e também o pessoal da MC. Uma colisão entre 2 veículos, gente, acabou em capotamento. É o que a gente está podendo observar. Olha, a viatura do Corpo de Bombeiros chegando ali do outro lado e a nossa equipe chegando nesse exato momento, aqui nesse ponto, nesse trecho. E aqui, olha, a gente tem uma visão exata, né, da gravidade desse acidente. Olha, os veículos, né, acabaram batendo nesse ponto e um deles acabou capotando esse veículo branco. A informação inicial é que pelo menos uma pessoa teria precisado de atendimento médico. A gente tem uma ambulância que está saindo daqui nesse exato momento e nós estamos coletando os detalhes dessa ocorrência. Mas a situação, pelo jeito aqui, se haviam pessoas, né, muitas pessoas dentro desse carro, realmente uma dificuldade bastante grande de sair. O pessoal da AMC está fazendo o controle de tráfego aqui na área, o pessoal da APM também, porque existe uma informação primeira que um dos motoristas poderia estar alcoolizado, pelo menos é o que se tem num primeiro momento, né? Essas são as primeiras informações. Ele estava embriagado? Tem camisa de lista, vai lá, pega ele de frente. Saiu alguém ferido dessa história? Tem 2, a ambulância já saiu com um agora e o outro foi. A ambulância está mais aí, não, acho que a ambulância está mais na frente ali. 2 pessoas então precisaram de atendimento. Olha, 2 pessoas precisaram de atendimento médico e esse homem que está encostado no carro aqui, de blusa listada, que seria o motorista do veículo, né, de um dos carros. E ele, segundo o que nos é repassado, ele estaria, né, alcoolizado, pelo menos é o que se tem num primeiro momento. A gente vai chegar aqui, olha, várias pessoas acompanhando aqui a sua ocorrência e o pessoal da Polícia Militar também, né, coletando outros detalhes, mas pelo que a gente acaba recebendo de informação, pelo menos 2 pessoas teriam precisado de atendimento aqui no local, pelo menos é o que nos foi informado. Foi acionado o Corpo de Bombeiros para cá porque existia a possibilidade, né, de um vazamento e a necessidade aí, né, de que fosse necessária a presença aí de um caminhão-tanque para debelar qualquer tipo de chama, já que teria havido vazamento por parte dos veículos. A gente observa aí, ó, no chão, a gente sente um cheiro muito forte, pelo menos de gasolina, pelo menos é o que a gente observa num primeiro momento. Eu estava aqui na esquina aqui, ele vinha de lá, voado, esse do Verona aí. Tá bem para o jeito dele ali, ó. Ele vinha sozinho no carro? Sozinho. Aí esse branco aqui estava fazendo Uber, né, com 2 passageiros. Aí ficou os 2 presos na ferragem, aí nós conseguimos tirar. A ambulância já levou um já. Então ele seria motorista do Uber, né? Não, o branco, né? O branco, sim. Exato. E aquele lá que está escalado no carro lá, é o papudinho que vinha avançando e já vinha de longe. Rapaz, ele passou aqui nessa rua de trás, rua de fora, quando ele bateu na rampa, ele subiu assim uma altura de 1 metro. Subiu e pai, deixou de novo. Aí eu tava ali, rapaz, vamos sair daqui que esse cara vai subir as calçadas. Aí ele continuou, veio, chegou bem aqui, pegou o branquinho aí pelo meio. Agora, mas ele tá muito embriagado, bêbado, que não fica nem pé. Aí sim, aí ele ainda queria fugir, né? Aí foi um amigo meu, segurou. Da Polícia Civil, segurou ele. Outro do branco. Do branco, ele estava aqui. Deixa eu ver aqui. As vítimas que precisaram de atendimento. Carlos Daniel Veras de Souza. Ele vinha sozinho no outro carro? O Carlos vinha só. Veras de Souza, né? Isso. A preferencial, qual é aqui? Essa aqui. Essa aqui? É a Júnior Rocha. Júnior Rocha. É desembargador Avelar. Agora me diga uma coisa, o rapaz, motorista do outro carro, ele tá realmente com sintomas de embriaguez? Tá. Como tá? Ele avançou aquela preferencial, eu vinha de lá e ele avançou aquela preferencial. Aí bateu na minha porta e meu carro virou. O senhor nada sofreu? Olha, eu tava interrompendo você.
Tá bom, querido, muito obrigada, Obrigado, viu? bom trabalho aí. Tá aí, olha, os relatos tanto do motorista do veículo branco, né, que segundo informações agora seria realmente o motorista do Uber, estaria fazendo uma corrida, quanto desse cidadão aí, né, a informação é de um avanço de preferencial. O motorista do Verona teria avançado, né, a preferencial aqui é a rua Júnior Rocha, né, que era exatamente onde o carro branco vinha, e o outro motorista vinha na desembargador Avelar quando acabou acontecendo a colisão. O pessoal dos bombeiros aqui fazendo o possível, olha, para evitar, colocando areia aqui no combustível que está aqui derramado, para evitar qualquer acidente, né, maior, enfim, a incidência de incêndio, enfim, alguma questão que possa de repente vir aí a trazer complicações maiores. 2 pessoas acabaram saindo feridas, precisando de atendimento médico, mas saíram daqui conscientes e orientadas. Os motoristas estão aqui para esclarecer os fatos, tanto para o pessoal da polícia quanto da MC, que está aqui no local, e no aguardo também, obviamente, da perícia do Instituto de Criminalística. E o trabalho aqui, ele é um trabalho bem delicado, porque a gente observa, olha, que os estragos poderiam ter sido bem maiores, né, se não fossem os cintos de segurança, a verdade é essa. As 2 pessoas que teriam sido socorridas aqui desse ponto, elas estariam no banco de trás do veículo branco, e por isso acabaram aí precisando de atendimento médico, possivelmente não estavam aí de cinto de segurança, mas saíram daqui conscientes e orientadas. A gente vai conversar com o agente de trânsito Carvalho. Carvalho, um acidente que poderia ter tido proporções bem mais graves. E aqui para vocês, o que foi que chegou do acidente, foi que as partes envolvidas chegaram a relatar? Bom, o condutor do Verona afirmou que ingeriu bebida alcoólica e afirmou que avançou a preferencial. Então a gente solicitou de pronto o etilômetro e vai ser dada a oportunidade dele assoprar, se ele quiser. Aí, dependendo do resultado do etilômetro, vai ser feito o procedimento administrativo ou criminal. A gente está vendo aqui muita felicidade em não ter tido proporções maiores, né? Eles saíram a princípio conscientes, né? Segundo informações familiares das vítimas, foram escoriações leves, mas estão sendo encaminhados para o hospital já para verificar se não tem nada mais grave. Nesse momento, os agentes da MC chegaram com o etilômetro, né? Exatamente o equipamento que vai ser utilizado para que, no caso, o condutor do Verona, que confirmou para os agentes estar alcoolizado, o senhor Carlos Daniel Vera de Souza, ele fazer o exame aqui mesmo no local. O equipamento chegou, né? Ele vai ser submetido a esse exame, e aí sim é que vai se confirmar, né, ou não, se ele está alcoolizado. O fato é que até 0,33 é aceitável, mas que isso já é considerada uma infração, né, grave de trânsito, e ele vai submeter exatamente agora a esse exame. Não soprar, eu vou dar voz para o senhor e vou levar para a delegacia, baseado nos sintomas. Se o senhor soprar, você tem uma chance de não ser preso. Se o senhor soprar, você tem uma chance de não ser preso. Se o senhor não soprar, eu vou lhe acusar da embriaguez. Eu agradeço muito a oportunidade, mas eu vou dizer. Não vai soprar. Um amigo disse que eu não fizer. Tá bom, então pronto. Se o senhor puder me aguardar um pouco, não vai demorar tanto. Não posso aguardar. Simplesmente tem que ser feito pelo trabalho. Eu vou só pedir a ajuda da polícia para fazer a condição do seu. Sem problema. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Você negou, então ia fazer Pegou, a gente vai fazer o procedimento criminal baseado nos sintomas. No caso, isso já comprova que ele está embriagado? Já. Aqui no caso, só isso não, mas eu estou acusando ele de estar embriagado baseado nos sintomas. Dei voz de prisão e vou conduzir para a delegacia. Ok. Eu estou me responsabilizando pela acusação. Ok, então. Aí você vai receber voz de prisão, né, agora? Aí eu dei voz de prisão baseado nos sintomas, procedimento criminal. Beleza. Então vamos para a delegacia. Eu vou só deixar o outro soprar, porque eu disse que queria soprar para provar que não estava. Sim. Tá bom? Então a partir de agora ele está preso, precisa só da polícia. Olha, o seu Carlos disse que recebeu uma orientação para não, né, soprar o etilômetro, preferiu ser preso a fazer o exame aqui. A voz de prisão foi dada pelos policiais, né, pelos agentes da MC. Ô, seu Carlos, por que o senhor não soprou, seu Carlos? Ligou e disse que eu não fizesse. Seu Carlos, Orientação que Não, Não, preste seu atenção. Carlos, por que o senhor não soprou? O senhor prefere faz ficar isso não, faz isso não. preso? O Vou senhor com ele. bebeu realmente? Não, vou com ele aqui, sem se falta. o senhor não quer falar nada? Eu vou com ele aqui, tá bom? Bom, recebeu voz de prisão,
preferiu ser preso a fazer o teste etílico aqui no local e agora vai ser conduzido à delegacia porque vai ser feito agora o procedimento criminal. Ele que teria avançado a preferencial aqui no cruzamento da Júnior Rocha com o desembargador Avelar, né? E acabou provocando esse acidente em que 2 vítimas tiveram que ser levadas para o hospital com ferimento. Claramente a gente observa aí que ele tem sintomas de embriaguez e agora vai ser levado para a delegacia onde vai ser feito o procedimento referente ao crime de trânsito. Tem que ser severa a lei, tem que ser severa para evitar que danos a ele próprio e a outros continuem sendo registros desse país, onde existe a lei para coibir a pessoa que anda alcoolizada dirigindo, não tem noção nenhuma do que anda fazendo, porque está aí, está anestesiado pela bebida. Não sabe, talvez, não tenha nem noção da falta de responsabilidade com que ele pega um carro. Ainda fica agradecendo, olha, eu quero agradecer a oportunidade, mas não quero soprar não. Que oportunidade? O senhor está ilegal, o senhor foi além da lei. Quem fica à margem da lei é o quê? Marginal. Marginal de trânsito nesse país tem muitos. Poucos os que cometem crime no trânsito estão de trás das grades. O motorista de um carro de luxo atropelou e matou um motociclista. A vítima foi arrastada por mais de 60 metros e teve partes do corpo arrancadas com o impacto. Acompanhe. A gente está diante de uma ocorrência extremamente grave envolvendo pelo menos três veículos, uma vítima fatal. E a pessoa que provocou tudo isso teria se evadido do acidente em si. O que foi que vocês puderam coletar aqui no local onde aconteceu tudo isso? A gente, através de conversas com as testemunhas e conversa com o condutor envolvido da Hilux, a gente verificou que ele vinha sentido interior capital, a BMW. O motociclista estava fazendo o retorno para entrar no posto e ele colidiu em alta velocidade contra o motociclista e logo após colidiu contra a Hilux, que estava saindo do posto. Agora, pelo que a gente viu da colisão, quando nós chegávamos aqui, vocês estavam fazendo até mesmo a medição, o motociclista ele foi arrastado por alguns metros. Foi arrastado por vários metros, aí, aproximadamente uns 60 metros. Loucura, trânsito louco. Final de semana, daqui a pouco você vai saber todos os detalhes dessa história e com exclusividade a perseguição policial ao motorista atropelador que fugiu e se escondeu em um matagal. E ainda hoje também, homem armado com faca mata proprietário de Lava Jato. Um vídeo enviado para a produção do Barra Pesada mostra o momento em que a vítima tenta escapar do agressor. Os detalhes em instantes aqui no programa. As investigações sobre o desaparecimento do advogado e empresário Aldrin Elânio levaram a polícia a descobrir um crime bárbaro. Ele foi morto, jogado em um cacimba, teve o corpo coberto com cimento e esterco. Os detalhes desse homicídio brutal você acompanha agora na reportagem de Luciana Lemos. Nós viemos até a rua José Maria Maia, aqui é o loteamento Novo Iguape, que já faz parte do município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Nós saímos da capital e nos deslocamos cerca de 30 quilômetros até esse exato ponto. Tudo isso devido ao achado de cadáver. Inicialmente, a ocorrência chegou para a Polícia Civil como o desaparecimento de um advogado e também empresário, Aldrin Elânio Coelho Fonteles, de 47 anos de idade. Inclusive, ele estava morando ultimamente aqui em Aquiraz, já não ia mais para Fortaleza, já não exercia com tanta precisão a função de advogado. Ele estava focado realmente nas funções de empresário, já que aqui no município de Aquiraz ele possuía um pet shop e também um depósito de construção. A Polícia Civil realizou um trabalho de investigação porque tanto a família como também os amigos mais próximos repassaram informações de que o Aldrin não estava comparecendo ao trabalho, não teria retornado para casa. Isso, claro, despertou a atenção da Polícia Civil, que por sua vez iniciou um trabalho investigativo. O Departamento de Inteligência Policial começou um trabalho de investigação e na manhã de hoje acabou encontrando o corpo da vítima, do Aldrin Elânio Coelho Fonteles. Olha só, Valbert, é exatamente nessa cacimba que a gente observa aí nas imagens. Inclusive, o corpo
foi jogado aproximadamente 30 metros, de acordo com informações repassadas já à nossa equipe. Tudo isso ainda está sendo apurado. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada aqui para o local. O que a gente observa é que esses bombeiros militares, desde o momento em que foram acionados para essa ocorrência, tentaram retirar o corpo desse local para que a perícia possa ser realizada. Mas o acusado do crime, ele, além de jogar o corpo nessa cacimba, ele ainda colocou esterco, de acordo com informações, e também cimento. E devido à própria situação do tempo, a quantidade de dias, pelo menos 2 dias, o cimento ele já ficou pedrado, né, vamos dizer assim, e há, portanto, dificuldade. Um dos anéis, inclusive, já está cedendo, dificultou sim o trabalho do Corpo de Bombeiros para a retirada aí do corpo da vítima, no caso do Aldrin Elânio Coelho Fonteles, de 47 anos de idade. Nesse sítio, além do Aldrin Elânio, um casal de caseiros estava responsável pela casa. O Antônio Rodrigo de Souza, de 35 anos de idade, e a Maria Ivone Nascimento Menezes, de 38 anos, ela, que de acordo com informações, é esposa do Antônio Rodrigo. E pelos detalhes que a polícia, inclusive, está apurando aqui no local, eles teriam tido uma confusão. A vítima, o Aldrin Elânio, e o Antônio Rodrigo. Eles tiveram uma briga, tiveram um desentendimento, houve inclusive luta corporal e o fato acabou chegando nas vias de fato. Nós vamos agora conversar com o diretor do DIP, do Departamento de Inteligência Policial, o delegado René Andrade, que traz informações desde o instante em que recebeu a ocorrência, o desaparecimento, o sumiço do advogado e também empresário. Ele conta detalhes de como a investigação teve início. Tudo começou com o acionamento do Departamento de Inteligência Policial e o início de operações de inteligência aqui na cidade aqui de Aquiraz. O departamento foi acionado por um advogado também, que dava conta aí do sumiço, do desaparecimento do Dr. Aldrin Elânio, que não havia mais retornado para a sua residência, também não havia chegado ao trabalho. Ele, além de advogado, também é empresário aí do ramo de construção, pet shop, e estava então desaparecido. Por conta disso, a polícia foi acionada, a Polícia Civil, né? Viemos aqui ao local e, a princípio, o caseiro apresentava realmente assim uma completa dissimulação do que tinha acontecido, né? Negava qualquer tipo de situação criminosa que pudesse ter ocorrido com a vítima, mas após o trabalho inicial que foi realizado, ele ultimou por confessar o delito e inclusive mostrar o local onde havia ocultado a vítima. Delegado, a motivação desse crime tão bárbaro? É realmente um crime bárbaro, porque ele, além de fazer o estrangulamento da vítima aí com as mãos, ele, após estrangular a vítima, ele apoderou-se de uma corda e fez a asfixia mecânica por enforcamento. Então a vítima, além de estrangulada primeiramente com as mãos, após isso ela foi enforcada e trazida então para esse local. Primeiramente, o caseiro, ele tentou na própria caminhoneta, no próprio carro da vítima, levar a vítima para um outro local. Aí bateu o carro, não conseguindo então esse objetivo, esse intento, ele optou por trazer até aí esse local, com a ajuda também da esposa, né, já que a vítima tinha um corpo avantajado, levou até ali e jogou no fundo daquela cacimba, depois jogando também por cima do corpo vários materiais, né? Fala-se inclusive em sacos de cimento que foi do próprio depósito de construção. Ele foi até lá ao local, o depósito de construção, e trouxe também sacos de cimento, de tal forma que há uma dificuldade muito grande do Corpo de Bombeiros nesse momento de fazer a retirada do corpo do Dr. Aldrin. O caseiro apresenta algumas lesões. O caseiro apresenta lesão na mão, apresenta lesão no rosto, apresenta lesão também na região dorsal. Então
Então, há realmente assim indicativos, né, de que houve uma luta corporal entre eles, né? Segundo o caseiro, que aí o que a gente pode afirmar só estava a esposa do caseiro, o caseiro e ele no momento, né? É que ele ingeriu bebida alcoólica e manifestou agressividade, afirma que chegou a ofendê-lo verbalmente e afirma também que houve agressão física. Quem iniciou essa agressão física teria sido a própria vítima. Isso na versão que o caseiro apresenta. Existe uma namorada da vítima aqui dentro desse sítio, eles estavam se relacionando há um pouco mais de 3 ou 4 meses. Ela repassa alguma informação desse casal que morava aqui? Olha, havia um relacionamento tranquilo entre eles. A princípio eu até imaginei que fosse esposa, mas se trata de uma companheira, né? Ela tinha um relacionamento com a vítima já em torno de 4 meses, né? E a única coisa que nós obtivemos dela é que às vezes, isso também não assim de uma forma tão rotineira, às vezes ele manifestava um certo ciúme dela, né? O caseiro afirma que essa discussão começou assim com uma certa insegurança por parte da vítima, né? E que ele, após ingerir bebida alcoólica, foi com algumas insinuações e terminou discutindo com o caseiro, passando a ofendê-lo e depois ocorrendo aí essa luta corporal entre eles. Antônio, você não tem nada para dizer em sua defesa? Como foi que começou a confusão, a briga entre vocês? Vocês já vinham se desentendendo já? Bom, e agora, saindo do sítio, o principal suspeito desse crime que se encontra preso, ele que, de acordo com a polícia, teria estrangulado e posteriormente jogado o corpo do advogado e empresário com auxílio da companheira, da esposa, Maria Ivone. E nós vamos acompanhar porque a polícia o levou até o local exato para se certificar de como o crime teria realmente acontecido. Ele já prestou esclarecimentos dentro da casa e por isso está sendo levado até a cacimba. Detalhe importante é que os bombeiros militares que estão realizando o trabalho aqui no local, eles repassaram informação para a nossa equipe de que a profundidade da cacimba é de pelo menos 13 metros. Por isso, há tamanha dificuldade e ainda estão aguardando uma retroescavadeira para a retirada do corpo. Nesse momento, a retroescavadeira que foi acionada pela Polícia Civil aqui no local acaba de chegar para que o corpo da vítima seja retirado da cacimba no qual foi jogado, de acordo com informações da polícia, pelo caseiro e com o auxílio da esposa. Já está quase à noite, nós vamos acompanhar toda essa movimentação. Vale frisar que a equipe da Polícia Civil permaneceu aqui no local desde o instante em que o local foi encontrado, exatamente onde o corpo possivelmente se encontra, que no caso é a cacimba. Por isso, a gente vai acompanhar todo esse trabalho incansável dos policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A perícia, inclusive, também se encontra no local. O perito Rômulo já verificou toda a casa do caseiro e também o próprio sítio de propriedade da vítima. Por isso nós vamos acompanhar com detalhes e repassar vocês que nos acompanham aqui no Barra Pesada o fato que realmente chamou a atenção dos moradores aqui de Aquiraz pela tamanha barbárie e pelas circunstâncias em que tudo aconteceu. Nós acompanhamos inclusive a polícia levando o casal de caseiros até o local exato, ou seja, a cacimba. Nós vamos conversar com o Tenente Cidreira do Corpo de Bombeiros, ele que vai explicar para a gente desde o primeiro momento em que foram acionados aqui para o local. Tenente, muito trabalho, um trabalho inclusive bastante difícil aqui para vocês desde o primeiro momento. Exatamente, ao chegarmos ao local, nós recebemos a informação que o cadáver estava no poço, certo? E aí, ao tentarmos entrar, nós verificamos que a estrutura estava comprometida. Tinham várias rachaduras e isso causava uma periculosidade muito grande para os bombeiros que estavam adentrando para procurar o cadáver.
Não tivemos contato visual, porque fomos informados que o cadáver estava subterrado, e aí solicitamos um apoio da retroescavadeira para que ela pudesse tirar todos esses anéis da estrutura que estavam comprometidos, para que assim a gente tivesse contato com o fundo do poço para fazer toda a escavação. Dá para a gente falar de profundidade ainda desse poço? A profundidade, quando chegamos ao local, era de aproximadamente 12,5 metros. E aí nós descemos, ao verificarmos que realmente a estrutura estava comprometida, nós retiramos a guarnição e solicitamos o apoio da retroescavadeira, porque só vamos agir com total segurança, tanto para nós que vamos fazer o resgate, como para as ferramentas que vamos utilizar. As buscas, de acordo com os detalhes repassados pela polícia, ainda serão realizadas durante a manhã de sábado, por volta de 8 horas da manhã, é que as equipes novamente irão vir aqui para o loteamento Novo Iguape, no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, para novamente iniciar as buscas à procura do corpo do advogado e empresário Aldrin Elânio Coelho Fonteles, de 47 anos de idade. A família a todo instante também esteve aqui presente, mas preferiu não gravar a entrevista por estar realmente muito abalado, e diante de uma situação como essa não é para menos. O caseiro, o Antônio Rodrigo, ainda irá até a perícia forense para realizar o exame corpo de delito devido às lesões em que eles possui no corpo, ou seja, ainda existe muito trabalho por trás de tudo isso, e é claro, o momento em que o corpo foi encontrado é que a perícia também irá verificar as causas da morte, porque pelas informações repassadas nessa reportagem, e é claro, pelas informações repassadas pelos policiais civis da divisão de homicídios, todas essas informações, quem indicou foi o próprio caseiro e a companheira dele, no qual moravam aqui no sítio. Então tudo isso ainda precisa ser investigado, precisa ser confirmado ao certo de que forma esse crime bárbaro aconteceu aqui no município de Aquiraz. E após horas de buscas, o corpo do advogado foi encontrado e retirado de dentro da cacimba. O cadáver foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal. Após 48 horas da operação que envolveu o Corpo de Bombeiros, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Perícia Forense e a Polícia Militar, o trabalho das escavações em busca do corpo do advogado Aldrin Elânio Coelho Fonteles, de 47 anos, terminou na tarde deste domingo. O corpo, após muito trabalho, foi finalmente retirado da cacimba. O corpo do advogado, depois de retirado da cacimba, foi encaminhado à sede da perícia forense e deverá passar pelo exame cadavérico. De acordo com a Polícia Civil, além do poço de aproximadamente 30 metros de profundidade, as buscas também foram realizadas em outros locais da propriedade, como em mais 2 cacimbas localizadas em um terreno baldio, um viveiro de peixes e no banheiro que era usado pelo caseiro. O fato acaba chamando a atenção pela forma como tudo aconteceu. O caseiro do sítio e a esposa foram presos, suspeitos de matar e ocultar o corpo do advogado e empresário Aldrin Elânio, de 47 anos. O casal relatou à polícia que o corpo estava na cacimba em frente ao sítio da vítima, nas proximidades da estrada do Iguape, em Aquiraz. Muito trabalho por parte das equipes para conseguir ter acesso ao local em que o corpo estava, já que a cacimba tinha mais de 30 metros de profundidade. E como nós acompanhamos, após 48 horas de operação, finalmente o corpo do advogado foi retirado da cacimba e encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal para os devidos procedimentos. É importante dizer que os caseiros Maria Ivone Nascimento Menezes, de 38 anos, e Antônio Rodrigo de Souza, de 34, estão presos na sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eles foram autuados por homicídio doloso, ocultação de cadáver e fraude processual. A gente vai comentar esse assunto daqui a pouquinho. O motorista de um carro de luxo atropelou e matou um motociclista. A vítima foi arrastada por mais de 60 metros e teve partes do corpo arrancadas com o impacto. Acompanhe. A gente está diante de uma ocorrência extremamente grave envolvendo pelo menos três veículos, uma vítima fatal
E a pessoa que provocou tudo isso teria se evadido. Do acidente em si, o que foi que vocês puderam coletar aqui no local onde aconteceu tudo isso? A gente, através de conversas com as testemunhas e conversa com o condutor envolvido da Hilux, a gente verificou que ele vinha sentido interior capital, a BMW. O motociclista estava fazendo o retorno para entrar no posto e ele colidiu em alta velocidade contra o motociclista e logo após colidiu contra a Hilux, que estava saindo do posto. Agora, pelo que a gente viu da colisão, quando nós chegávamos aqui, vocês estavam fazendo até mesmo a medição, o motociclista ele foi arrastado por alguns metros. Foi arrastado por vários metros, aí, aproximadamente uns 60 metros. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes dessa história e com exclusividade a perseguição policial ao motorista atropelador que fugiu e se escondeu em um matagal. E ainda, homem armado com faca mata proprietário de Lava Jato. Um vídeo enviado para a produção do Barra Pesada mostra o momento em que a vítima tenta escapar do agressor. Os detalhes em instantes, aqui no programa. O motorista de um carro de luxo atropelou e matou o segurança de um posto de combustíveis que chegava ao trabalho em uma moto. A vítima foi arrastada por mais de 60 metros. Teve partes do corpo arrancadas com impacto. E olha só essa informação, o motorista atropelador estava a 170 km por hora no momento da colisão. Após bater na moto, ele ainda colidiu com uma caminhonete, saiu do carro armado e atirou contra o dono do posto e contra os policiais. A gente acompanha tudo agora. A equipe do Barra Pesada já está na BR-020. Nós estamos em deslocamento a uma ocorrência em que a informação inicial é que teria sido um acidente de trânsito seguido de uma discussão. Essas são as informações preliminares que estão sendo repassadas pela nossa equipe de produção e a nossa equipe de reportagem está indo para o local para pegar mais detalhes. Já que no local, os policiais rodoviários federais estão fazendo a medição de onde aconteceu a primeira colisão. Vejam só como foi essa história quando a gente chegou aqui e passou a ser contada. Lá daquele primeiro cone para cá, foi onde aconteceu uma primeira colisão entre um carro e uma motocicleta. Na moto estava o homem que está morto ali, a gente ainda não tem identificação dele, né? Ele foi arrastado cerca de 60 metros. Pois bem, acabou morrendo aqui nesse ponto. Quem causou todo esse acidente? Vem aqui, Gilson. Quem causou esse acidente foi o motorista de um veículo que está lá na frente e nós vamos mostrar agora, né? Aquele primeiro carro lá que inclusive subiu aquele canteiro lá que nós estamos mostrando. A ambulância do SAMU foi acionada para cá, mas não teve como fazer o socorro de ninguém. Outras pessoas também não saíram feridas dessa história. Olha, o veículo que teria causado toda essa situação seria aquele primeiro lá que nós estamos mostrando, que é um veículo BMW. Ele, depois de bater no rapaz, acabou colidindo com essa Hilux que aqui está, olha, e subiu aqui, vocês veem a maneira violenta como ele acabou subindo aqui esse trecho, parando exatamente nessa placa aqui desse posto de combustíveis aqui na BR-020. A informação que nós temos é que do veículo Hilux ninguém saiu ferido. E o motorista desse carro, que teria causado tudo isso que nós estamos mostrando para vocês, depois da colisão, ele teria saído daqui e algumas pessoas, depois que viram toda a ação, foram atrás. Lá na frente ele teria sacado de uma arma, evitando, né, que as pessoas se aproximassem. Olha o detalhe que a gente vai mostrar para vocês. A motocicleta do rapaz, olha aqui, Gilson, isso aqui, ó, aqui, Gilson, a minha mão, ó. Isso aqui é parte do painel da motocicleta. E a moto foi arrastada exatamente até aqui, completamente destruída. A verdade é essa. A informação que nós temos é que a vítima fatal deste acidente seria segurança do posto de combustíveis. Gentileza, o senhor que vinha na Hilux, me diga uma coisa, como foi essa colisão? Como foi que isso tudo aconteceu na visão do senhor? Ele desgovernou, atropelou a moto e seguiu, me pegou aqui no acostamento. Eu ia saindo para pegar a BR-020 para ir embora para minha cidade. O senhor tinha acabado de abastecer? Tinha acabado de abastecer. O senhor ainda chegou a ver ele saindo do carro? Ele chegou a manter algum contato com você? Eu fiquei preso dentro do carro porque a porta não abriu. Então eu não tive acesso. Eu só vi a pancada e fiquei na hora com as pancadas. Eu não fiquei observando as coisas. Fiquei tentando, pedindo socorro para abrir
a porta para eu descer do carro com medo do carro ter algum problema de incêndio, alguma coisa, e eu estava preso dentro do carro. O senhor vinha com quantas pessoas no veículo? Só vinha eu e uma cunhada. Ninguém saiu ferido? Não, graças a Deus não. Agora, a gente está observando, pela maneira como o rapaz da motocicleta foi arrastado, não sei se o senhor já viu a maneira como a moto está ali completamente destruída. O que esse cidadão fez, né, poderia ter tido mais vítimas. Com certeza. Eu acho que se eu não tivesse tentado avançar um pouco para frente, ele tinha pego no meio e tinha me matado, a minha e a minha cunhada dentro do carro também. O rapaz morto realmente, ele era a segurança do posto de combustível e ia entrar de serviço. Olha, a violência, gente, do impacto dessa colisão, ela foi tanta que o capacete ficou completamente destruído, olha. Sacou fora e ficou completamente destruído. Isso está mostrando aí no detalhe para vocês. E nós estamos aqui em meio aos colegas de trabalho dele, que estão extremamente consternados, né, diante dessa situação tão trágica. O pessoal está revoltado com tudo isso aqui que acabou acontecendo. Todos conheciam, né, esse rapaz. Nós não temos a identificação oficial dele, já que os documentos provavelmente estão com ele, a polícia ainda está checando, mas algumas pessoas conheciam ele por apelido de Dom, pelo menos é o que a gente tem num primeiro momento. E vocês veem, né, a gente acaba de ser informado que na verdade é um pedaço da perna do segurança que foi parar do outro lado da pista, gente. Daí vocês veem o absurdo dessa história que a gente está contando aqui para vocês nesse momento, né? A violência desse impacto. A gente fala dessa violência quando a gente, não só quando a gente observa, né, o corpo desse homem aqui partido ao meio praticamente na via, quando a gente vê a moto dele completamente destruída, preso à lataria do veículo, que acabou provocando toda essa história que nós estamos contando para vocês, né? E aí perplexos também, não só os amigos, as pessoas que conheciam esse segurança do posto, mas também as pessoas do veículo Hilux que conseguiram aí por um milagre, né, sair ilesas de toda essa história. Aragão, a gente está diante de uma ocorrência extremamente grave envolvendo pelo menos três veículos, uma vítima fatal. E a pessoa que provocou tudo isso teria se evadido. Do acidente em si, o que foi que vocês puderam coletar aqui no local onde aconteceu tudo isso? A gente, através de conversas com as testemunhas e conversa com o condutor envolvido da Hilux, a gente verificou que ele vinha sentido interior capital, a BMW. O motociclista estava fazendo o retorno para entrar no posto e ele colidiu em alta velocidade contra o motociclista e logo após colidiu contra a Hilux, que estava saindo do posto. Agora, pelo que a gente viu da colisão, quando nós chegávamos aqui, vocês estavam fazendo até mesmo a medição, o motociclista ele foi arrastado por alguns metros. Foi arrastado por vários metros, aí, aproximadamente uns 60 metros. 60 metros. A moto ficou presa ao carro, né? A moto continuou presa embaixo do veículo ali na posição final do acidente. Completamente destruída. Para a informação que mesmo depois do acidente, algumas pessoas teriam ido ao encontro do motorista causador de toda essa história, que ele se evadiu, a gente sabe que ele se evadiu, mas que ele estaria armado e teria efetuado disparos. Essa informação chegou para vocês também? Chegou, essa informação chegou. Ele, após o acidente, o que testemunhas relataram é que ele saiu a pé, em fuga, e algumas testemunhas foram atrás dele, né, por conta do acidente. E aí, no momento em que eles chegaram lá, ele efetuou disparo de arma de fogo contra o pessoal que foi atrás dele. E aí ele se evadiu no mato e até o presente momento tem equipes da PM, da PRF no encalço de capturá-lo. Agora, pela maneira, né, a violência dos impactos que a gente viu, o estrago que foi feito, enfim, na vítima fatal, nos outros veículos e no veículo até mesmo do causador, a gente poderia ter tido mais vítimas aqui nessa história. Poderia sim. O estrago poderia ter sido pior. Mas graças a Deus aí, a tecnologia dos veículos também. Airbags. A vida do causador, a tecnologia da Hilux também aí para absorver impacto, resguardou a vida dos ocupantes da Hilux. E essa história não terminou por aí não. A repórter Emanuela Braga acompanhou com exclusividade
a perseguição da polícia a esse motorista que atropelou e matou o motociclista. E também chegou atirando contra o dono do posto de combustível e contra os policiais. A gente acompanha agora. Olha, a nossa equipe de reportagem continua aqui na BR-020 porque um helicóptero está auxiliando nas buscas ao motorista do carro que provocou esse grave acidente. Várias viaturas da PRF e também da Polícia Militar estão aí tentando localizar esse homem que inclusive fez disparos contra as composições. Pelo menos são essas as informações que a nossa equipe pôde receber agora há pouco. E foi solicitada a presença do CIOPAE para auxiliar, né, nas buscas aqui às margens da BR-020. Nossa equipe de reportagem acompanhando toda a movimentação pertinente a essa ocorrência. Olha, à nossa frente a gente tem uma visão melhor do helicóptero e as viaturas ficaram paradas exatamente aqui nesse ponto. Sargento, ele chegou a fazer disparos ainda nas composições que estão na busca dele aqui? Atirou no FTA, pessoal do FTA. A primeira equipe que chegou. Primeira equipe que chegou. Foi. Agora vocês pediram auxílio aí do CIOPAE, estão aqui exatamente tentando pegá-lo, porque ele fugiu a pé. Ele tá dentro desse mato aí. Aí estamos tentando ver se ele consegue localizar ele. Olha aqui a correria agora, vamos aqui, Gilson, vem. Vamos aqui, olha, as equipes aí, o helicóptero continua aqui o trabalho ajudando a visualizar e os policiais agora correndo aqui nesse trecho. Nós estamos às margens da BR-020. A viatura vindo aqui em alta velocidade aqui pelo outro lado também, ó. Nossa equipe acompanhando com exclusividade essa caçada enquanto os policiais entram no mato. Gilson, cuidado aí, porque ele já disparou contra as composições e nossa equipe aqui acompanhando todo esse trabalho na entrada no matagal. Para as pessoas terem uma noção de onde nós estamos ao lado do Parque do Vaqueiro. Várias equipes empenhadas aí em prender esse homem. Aqui, ó, daqui a gente tem uma noção. O posto onde aconteceu o acidente fica exatamente naquele ponto onde o Gilson está mostrando para vocês. Daí a gente puxa de lá para cá, que teria sido o local para onde o motorista da BMW acabou fugindo. Um detalhe é que o carro, ele está registrado no nome de uma mulher, mas era um homem que estava dirigindo o veículo e que acabou provocando todo aquele estrago que nós mostramos para vocês. Havia a suspeita de que um carro poderia estar rondando as imediações para pegar o condutor causador de toda essa história. Os policiais rodoviários estão checando todos os detalhes junto com o pessoal da PM e nossa equipe está acompanhando desde o primeiro momento essa movimentação na busca desse homem. Olha, o dono do posto, esse cidadão que aqui está, né? E foi no senhor que ele atirou no primeiro momento. Foi, eu estava dormindo, eu estava deitado na minha casa quando um funcionário ligou dizendo que uma Hilux, que um carro tinha batido no funcionário meu, na entrada do posto, tinha matado. Aí eu ainda falei para minha esposa, não, acho que eu não vou não, lá eles resolvem. Aí disse, não, mas vai porque é um funcionário. Aí eu vim. Quando eu cheguei lá no posto, ele ia saindo assim, só que ele estava com um revólver na mão e estava com uma pistola. E eu pensei que era duas armas. E eu pensei que era 2 celulares. Aí eu fui para perto dele. Quando eu fui para perto dele, aí ele mandou eu me ajoelhar para me morrer igual o outro, que o outro estava morrendo. O seu funcionário? Não, eu, sim. Ele disse, mão na cabeça, se ajoelhe para você morrer também agora, igual como o seu funcionário morreu. Aí estava eu e outro funcionário meu.
de lado. Aí o meu funcionário foi, se deitou-se. Aí eu vi que ia morrer, aí eu me joguei no chão, saí rolando. Aí ele deu a carga do revólver todinha em cima de mim. Aí tinha chegou um policial por trás, mas aí deu o branco dele. Deu o branco dele, que aí ele não fez nada. Vai! Olha, gente, parece que é aqui na frente, Gilson, vai lá! Vem, Gilson, vem cá! Prendeu, Gilson, prendeu! Vem cá, vem cá, vem cá! Olha aqui, gente. Prendeu. É porque ele se entregou. Tenente, deu certo? Aqui, ó. Tá aqui. É não. Aqui atropela os outros também. Você me conhece, pelo amor de Deus. Olha, o dono do posto bastante nervoso aí. Tá aqui querendo autorizar. Rapaz, ei, cara, não faça isso comigo não, ó. Você me conhece, você anda dentro da minha casa. Eu não sabia o que estava acontecendo. É a segunda vez que você está querendo resgatar. Foi ele veio aqui, foi ele veio pedir. Ele veio pedir. Se vocês deixarem eu falar. Eu sou dono de posto. Se vocês deixarem eu falar, escute. Assim, existe uma revolta natural porque o senhor quase foi mais uma vítima. A gente achou que seria, né, mas ele havia sido preso, não foi. Enfim, o senhor está bastante nervoso porque a sua vida foi colocada em risco. É por causa de uma droga. Só por causa dessas casas velhas de menor e a droga, o cara vem louco, armado. Olha, lá na frente vão os policiais do FTA com um homem, certo? Que seria amigo do motorista do carro. Ele seria a pessoa que estaria no veículo para exatamente resgatar, né, o homem que causou toda essa história. Lembra que eu falei que teria um carro aqui rondando a região? Pois é, seria ele. Acabou sendo abordado. Esse homem que está com os policiais teria chamado exatamente o cidadão dono do posto para tentar ajudar a resgatar esse motorista que causou essa situação lá no posto, que deu tiro no dono do posto. Só que quando ele soube que o dono do posto também tinha sido vítima, aí foi que a história piorou consideravelmente. O que ele ia fazer? Existe a informação que ele iria fazer a entrega de uma droga, enfim, isso obviamente tudo vai ser investigado pela polícia, os ânimos estão exaltados aqui no local do fato, e nossa equipe acompanhando toda essa movimentação aqui com exclusividade, na expectativa desse homem se entregar mais cedo ou mais tarde. Olha, todo o esforço está sendo feito pelos policiais rodoviários e também pelos policiais militares, no intuito de que esse homem, o motorista do carro, ele realmente se entregue. A equipe da divisão de homicídios foi escalada para vir aqui para o local do acidente. A perita Leda está ali concluindo já os trabalhos no local do fato. A informação que nós temos é que o velocímetro, ele acabou registrando como velocidade última do veículo causador aqui dessa tragédia 170 km por hora. Foi exatamente com 170 km por hora que esse homem teria parado, né, aqui exatamente nesse ponto. Um acidente que teve como vítima um rapaz que estava chegando no seu local de trabalho. Ele que foi identificado, pelo menos pra gente, como Raimundo Nonato, teria de 40 a 45 anos de idade. A expectativa dos policiais é que até o começo da manhã esse homem se entregue. Ele que saiu daqui em meio ao matagal, já veio o advogado, vieram vários amigos aqui, pessoas com quem ele fez contato, né, pedindo ajuda para vir buscá-lo aqui na BR-020. Essas pessoas, em conjunto com os policiais, até mesmo com nossa equipe de reportagem, fizeram aí todos os esforços para que ele se entregasse, mas pelo menos até o presente momento que nossa equipe esteve acompanhando toda essa operação, ele não se entregou, né? No caso aqui, além da morte do segurança, ele também atentou contra a vida aí do dono do posto, como a gente ouviu aí nos relatos dele dramático, que na verdade ele só não morreu por um verdadeiro milagre, já que a arma foi totalmente descarregada nele. Enfim, a expectativa é que nas próximas horas ele venha a se entregar. Já foi identificado inclusive pela polícia, né? E essa é a expectativa para que não haja um confronto e ele infelizmente tombe em toda essa história.
a informação que esse rapaz seria jovem, seria de uma família de classe média alta. Vocês observam, lógico, ele vinha aí num veículo BMW, mas que não tem boas amizades. E hoje acabou causando aí essa tragédia, quase causa, na verdade, mais mortes, porque diretamente ele atentou contra a vida no caso, do dono desse posto onde aconteceu toda essa história. Enfim, ele se entregando, vai conseguir chegar lá na Delegacia Metropolitana de Caucaia para que seja feito o procedimento contra ele por todos os estragos que foram feitos aqui no posto e, obviamente, também contra a tentativa de homicídio, já que ele atentou contra a vida do dono desse posto, que fica localizado aqui na BR-020, no município de Caucaia. E olha que a gente está apenas começando a semana do carnaval propriamente dito, em que as estradas, as rodovias vão ter muita movimentação e muito louco dirigindo embriagado por aí também. Uma briga entre dois homens termina em morte. Um vídeo foi enviado para o WhatsApp do Barra Pesada e mostra o momento em que a vítima tenta escapar do agressor que utiliza uma faca para cometer o crime. O vídeo foi enviado para o WhatsApp do Barra Pesada. A vítima é esse rapaz que aparece vestindo uma camisa preta. Ele tenta se defender do agressor jogando uma pedra. O agressor está com uma faca na mão. É este homem que está vestindo uma camisa azul. Tudo é acompanhado pelos moradores. Após agredir a facadas o rapaz, populares conseguem conter o agressor, o acusado. Veja mais uma vez as imagens gravadas pelo morador. O momento de tensão, as pessoas ao mesmo tempo ficam assustadas. E a agressão é registrada pelo morador. A vítima foi identificada como Paulo Fabiano Alves de Souza, de 35 anos. Ele foi socorrido para o Hospital do Cariri, mas terminou morrendo. A informação é que ele foi lesionado com uma facada no coração. Já o acusado, Janiberto Oliveira Ramos, de 27 anos, seria um flanelinha. Ele foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime de lesão corporal seguido de homicídio. Tudo teria começado após uma discussão entre a vítima, entre o Paulo Fabiano Alves e o flanelinha, o Janiberto Oliveira. Janiberto, que já estava com uma faca, puxou a faca e aí começou a agredir o Paulo Fabiano Alves de Souza, como vocês já viram nas imagens. Tentou se defender jogando uma pedra contra o agressor, mesmo assim foi lesionado a faca. Uma das facadas terminou atingindo o coração dele e ele foi socorrido para o hospital, mas terminou morrendo. Agora a nossa produção conseguiu apurar com a delegacia lá de Juazeiro do Norte que Janiberto Oliveira Ramos, de 27 anos, já foi encaminhado para o presídio. Impressão que esse bocado de gente parada ali, parado tentando fazer alguma coisa, é o que vera discussão. Começa uma discussão com alguém, sabe, aquela história, com flanelinha, provavelmente por cobrança de estacionamento, qualquer que tenha sido o motivo, não valia uma discussão, nem a discussão, quanto mais uma vida que se perdeu. Agora, compete à justiça ser ágil, rápido e rapidamente mandar para o presídio um criminoso desse, que vive solto por aí, trabalhando de um flanelinha, ocupando espaço onde tem muita gente boa, mas tem muita também gente de má índole, que é capaz de fazer qualquer coisa. Se você não pagar logo adiantado um estacionamento, é capaz de sair riscando o carro, é capaz de quebrar o vidro do carro, é capaz de matar uma pessoa. Claro que esse é um exemplo, não estou citando aqui que qualquer flanelinha, mas é necessário que as gestões administrativas de cada cidade identifiquem, ou você é flanelinha, você vai ficar registrado aqui para saber que você tem regras, normas e você deve um respeito a quem você for atender.
Mas infelizmente você não tem controle. Você não tem controle, chega ali naquele Dragão do Mar, o cara R$15, tem que pagar antes, não sabe nem se vai dar conta. Nunca se deu qualidade de trabalho para quem procura um estacionamento. Aliás, essa cobrança de flanelinha no meio da rua, a rua é pública. A rua é pública, devia a prefeitura cobrar, dizer assim, você não pode estar cobrando nada aqui não. Devia não se cobrar, porque a rua é pública. Se fosse um local de uma quadra, um estacionamento qualquer, onde eles pudessem realmente dar conta de guardar os carros, sim. Mas aí o culpado é a prefeitura de qualquer cidade desse país que não tem peito para dizer, não, a rua é pública, você não pode cobrar um centavo de ninguém. Um policial foi baleado durante uma troca de tiros com bandidos. Criminosos haviam roubado um carro e quando foram avistados pela polícia, empreenderam fuga. Na perseguição, colidiram na viatura da PM e em um táxi. O repórter Abraão Ramos tem os detalhes dessa história que a gente vai acompanhar agora. Movimentação policial aqui na Via Expressa, no bairro Papicu. Aqui neste local, o nosso cinegrafista Miguel Gomes, com o apoio do James Taylor, pode mostrar nos detalhes das imagens que há um homem preso neste ponto por policiais militares. Segundo a informação, 2 homens vinham no interior deste automóvel prata. Eles vinham sendo perseguidos por policiais militares. Aqui neste ponto, acabou acontecendo a troca de tiros entre os policiais e os criminosos. Segundo as informações, um soldado da Polícia Militar foi baleado e socorrido ao HGF, aqui mesmo nessa região. Um suspeito foi preso, conforme nós estamos acompanhando nas imagens. O comparsa conseguiu fugir. Policiais estão fazendo diligências aqui nesta área a fim de capturar o segundo envolvido nessa ação criminosa. Aqui nós vemos a presença de várias viaturas da Polícia Militar que foram acionadas para este ponto em virtude deste acontecimento. Vejam a audácia desses criminosos que chegaram a atirar contra a composição da Polícia Militar. Há informações de que um policial foi baleado e já foi socorrido ao hospital. Enquanto isso, os demais policiais estão fazendo os procedimentos aqui no local. Agora eu vou me aproximar de um trabalhador que acabou presenciando toda essa situação. Amigo, como é que aconteceu todo este fato? Eu vi só a frenagem do carro, aí começou. No caso, o carro... Mas foi muito tiro. Eu tava deitado ali no celular. Quando eu me toquei que era bala, foi quando uma passou. Eu tava no celular, passou perto da minha cabeça. Aí eu me joguei no chão, era muito disparo. Aí a gente se alojou ali atrás dos containers. Era muito tiro. Aí depois que acalmou, você saiu para ver o que aconteceu de fato? Na hora que a gente foi olhar, parece que foi uma perseguição aí. Aí tem um policial que foi baleado. Tava paisana, tava fardado? Tava fardado. Tava fardado. E aí esse homem preso tava no carro? Tava, o outro se evadiu. Não conseguiu fugir. E o policial foi socorrido viatura mesmo? Foi, rapidamente foi socorrido. E chegou a ver onde ele foi atingido? Não, ele estava estirado aí no chão, aí botaram ele dentro da viatura e levaram. Nós acompanhamos os relatos por parte deste rapaz que acabou testemunhando todo este fato e agora os policiais prosseguem com as providências necessárias acerca dessa situação. Nós vemos que o carro está avariado, o trânsito fica complicado aqui neste ponto da Via Expressa. Nós estamos na área do bairro Papicu, fato que também acaba chamando a atenção dos moradores aqui desta região. Conforme o tempo vai passando, novas informações nós coletamos acerca deste acontecimento. Nós vemos no interior da viatura 1353 há um homem que vai ser conduzido ao distrito policial para esclarecimentos. O primeiro homem que nós mostramos nesta matéria, que estava sentado na calçada e os policiais conversavam com ele, também vai ser levado para a delegacia para esclarecimentos. A polícia ainda está apurando para confirmar, na verdade, se este primeiro homem que nós mostramos na matéria teve ou não participação nessa ação criminosa. Até então, ele está sendo tratado na qualidade de suspeito, bem como este outro homem que está no interior da viatura. Os dois serão levados para a delegacia aqui desta área para o devido procedimento policial. A realidade dos fatos é que um tiroteio acabou acontecendo neste local, um policial militar infelizmente foi baleado, socorrido ao hospital aqui desta região. Este veículo acabou atingindo um outro carro que passava aqui pelo local e logo nós vamos mostrar mais detalhes acerca deste acontecimento. Naquele outro ponto nós podemos mostrar a viatura envolvida nessa perseguição que acabou terminando aqui neste ponto da Via Expressa. A viatura está exatamente naquele ponto, viatura em que estavam os militares trabalhando quando se depararam com essa ocorrência. Houve a perseguição, o tiroteio acabou acontecendo e os fatos são esses que nós estamos detalhando para vocês que nos acompanham. Nós vamos conversar com o Coronel Adriano, subcomandante da Polícia Militar.
Coronel, quais as informações acerca deste crime até o momento? Bom, pelo que eu soube, porque eu estou chegando agora também, ainda vou passar lá no hospital onde o policial foi socorrido. Uma perseguição, um carro tomado de assalto, as vítimas estão indo para a plantonista, nós temos um policial ferido na perna, tá certo? Pelo menos foi o local onde me informaram. Ele colidiu com a nossa viatura e os elementos que estão presos, inclusive eles confessaram estarem de posse de uma pessoa, possivelmente para extorquir. Os dois homens que estão nas viaturas são suspeitos realmente de participação nesse crime? Sim, quando a gente pede a característica, fica batendo uma com a outra, né? Eles dão a mesma característica. Agora sim, informações confirmadas acerca deste acontecimento. Este veículo Sandero foi roubado nas proximidades da Avenida Santos Dumont. Segundo as informações, os criminosos chegaram a fazer a vítima como refém. Em um determinado momento, a vítima foi liberada. O veículo continuou na fuga. Policiais militares foram comunicados deste fato, acabaram se deparando com o automóvel e deram início à perseguição. Nessa perseguição, este carro em que os criminosos estavam fugindo acabou colidindo com outro automóvel e também com a viatura dos policiais militares, aqui neste ponto da Via Expressa, no bairro Papicu. Foi aqui que aconteceu a troca de tiros entre os policiais militares e os criminosos. O policial militar, o soldado Miranda, foi baleado na perna e socorrido ao HGF, aqui nas proximidades. Os dois suspeitos estão no interior das duas viaturas aqui no local. A polícia aguarda também a chegada da vítima aqui neste ponto para fazer o reconhecimento desses criminosos que serão conduzidos ao 2º Distrito Policial no bairro Aldeota. Eles até então vinham sendo tratados como suspeitos, estão sendo tratados como suspeitos, mas conforme nós acompanhamos na entrevista com o coronel, tudo leva a crer que realmente esses dois criminosos participaram deste fato, dessa ação que acabou terminando aqui neste ponto da Via Expressa. Fato que acabou chamando a atenção dos moradores. Nós podemos mostrar agora, Miguel Gomes, aqui neste ponto, o veículo táxi, que também foi atingido no momento em que esses criminosos fugiam da polícia. Aqui nós vemos o carro, bastante, no caso, avariado aqui na lateral, conforme nós podemos ver nas imagens. Vou conversar com o proprietário. O senhor estava trabalhando, seguia no táxi aqui pela Via Expressa? Exatamente. Eu ia para casa agora e eu vi a perseguição. Eu fui tão rápido, o tiroteio, não sabia nem o que estava acontecendo. Ele passou entre a viatura da PM e o meu carro, colidiu com as duas, os dois carros. O carro do senhor quanto a viatura, a viatura acabou rodando, vindo a parar ali naquele ponto. Isso, exatamente. Agora, o senhor foi um risco muito grande. Foi, eu não sabia, foi um negócio assim tão rápido e eu não sabia nem o que fizesse. Não sabia se ele estava me mandando eu parar, atirando em mim, eu não sabia, entendeu? E aí eu fiquei com esse prejuízo, não sei nem a quem recorrer. Aqui no Hospital Geral de Fortaleza, nós acompanhamos a movimentação acerca do fato. Na verdade, o soldado Miranda, ele foi atendido aqui no setor de emergência da unidade hospitalar e agora está recebendo alta médica. Graças a Deus, o policial recebeu os devidos atendimentos médicos e já está recebendo alta. Ele foi baleado na perna esquerda. No interior da unidade, ele foi submetido ao atendimento médico, à medicação, também submetido a exames e, graças a Deus, já está recebendo alta e agora vai se recuperar ao lado da família. Daqui a pouco, travesti é espancada e jogada do alto de um viaduto. O fato aconteceu na madrugada do último domingo, quando a travesti Érica Isidoro foi agredida. De acordo com as informações, vários homens em 2 veículos teriam, depois das graves lesões, ainda jogaram a Érica de um viaduto aqui desta avenida tão movimentada. Ela teria sido encontrada logo no início da manhã, muito lesionada, inclusive com o braço fraturado, de acordo com informações, com exposição de massa encefálica, com traumatismo craniano e rapidamente foi socorrida para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde ainda se encontra internada em estado grave. Olha, mais detalhes desse crime em instantes aqui na edição de hoje do Barra. A seguir, travesti é espancada e jogada do alto de um viaduto. E ainda, 3 pessoas ficam feridas em um acidente com ônibus de banda de forró. As informações após o intervalo. 13h18. 3 pessoas ficam feridas em um acidente envolvendo um ônibus de uma banda de forró e uma caminhonete.
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 182 da BR-020, no município de Boa Viagem. De acordo com as informações, a banda estava retornando de uma apresentação no município de Novo Oriente, no estado do Piauí. O motorista do ônibus foi surpreendido pela caminhonete que seguia em sentido contrário. De acordo com as informações, o motorista do ônibus tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. Na colisão, ficaram feridos um passageiro do ônibus, no caso um auxiliar da banda, que sofreu lesões leves. Ele foi atendido no local e liberado. E também o casal que seguia na caminhonete envolvida no acidente. João Fragoso Vieira, de 89 anos, que dirigia o veículo, e a esposa dele, Nair Gomes Vieira, de 82 anos. O casal foi encaminhado ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e coletou as informações acerca do fato para apurar as circunstâncias deste acidente que acabou acontecendo na altura do quilômetro 182 da BR-020, no município de Boa Viagem. Um crime com sinais evidentes de preconceito e covardia foi registrado em Fortaleza. A vítima, a travesti Érica Isidoro, apanhou de vários homens e depois foi jogada do alto de um viaduto. O fato aconteceu na madrugada do último domingo, quando a travesti Érica Isidoro foi agredida. De acordo com as informações, vários homens em 2 veículos teriam, depois das graves lesões, ainda jogaram a Érica de um viaduto aqui desta avenida tão movimentada. Ela teria sido encontrada logo no início da manhã, muito lesionada, inclusive com o braço fraturado, de acordo com informações, com exposição de massa encefálica, com traumatismo craniano, e rapidamente foi socorrida para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde ainda se encontra internada em estado grave. Para falar sobre essas agressões a travestis, tanto na nossa capital como também no estado, nós vamos conversar com a presidente da Associação de Travestis do Ceará. É a Tina Rodrigues, que se encontra aqui ao meu lado. Tina, você recebeu informações do que realmente tinha acontecido com a Érica depois que estava buscando já detalhes de um outro fato que aconteceu com a Dandara, uma outra travesti. Isso, eu fiquei assim meia passada, entendeu? Porque eu já estava pegando informações do assassinato que aconteceu com nossa companheira Dandara, entendeu? De repente uma amiga já me liga: Tina, você está sabendo do que aconteceu com a Érica? Eu não, o que aconteceu? Jogaram ela de cima do viaduto. Eu fiquei assim, passado, entendeu? E eu tive de fazer um trabalho de blitz para informar as meninas, para ter cuidado com a violência, porque a violência está constante, entendeu? Apesar de no Brasil não ter nenhuma uma lei específica contra a homofobia, contra a transfobia. Hoje, o pessoal que cuida da gente, os governadores, o presidente, que diz que vai cuidar do pessoal, não cuida da gente, porque como eles fazem PEC da saúde, PEC da educação, eles podiam também fazer uma PEC contra a homofobia, transfobia. Já é muito caso sério. Nós estamos tentando lutar, nós estamos tentando viver, sobreviver numa ilha de pedras, numa ilha onde as pessoas não nos querem. Nós não queremos nenhum direito a mais. Nós só queremos ser inseridos no mercado de trabalho para que nós não estejamos numa esquina, porque a gente vem para a esquina, não sabe se volta. Nós precisamos sobreviver. Nós somos seres humanos. Tina, são várias reclamações de agressões. Nós relatamos aqui apenas 2 casos, da Dandara e da Érica, que ainda se encontra em estado grave. O que é que já tem de informações de investigação sobre esses 2 casos? Você tem conhecimento disso? Não, sim, a Coordenadoria da Diversidade de Fortaleza, né, do município, entendeu? Através da Dediane Souza, ela está vendo esse caso, e também a Helena Vieira, pelo PSOL, também está vendo esse caso, entendeu? É um caso que não deve mais acontecer. Entendeu? Me perdoe assim que eu fico emotiva, entendeu? Porque nós somos seres humanos. É difícil assim até conversar, porque ninguém chora por nós. As pessoas ficam postando no Facebook, isso, aquilo outro, lamentando tudo, mas ninguém faz nada por nós. Então na hora dos deputados, dos senadores, criar uma lei para que as pessoas aprendam uma coisa só: respeito, amor ao próximo. Nós não queremos nada demais.
Obrigada, Tina. Presidente da Associação de Travestis do Estado do Ceará. Ela que de todas as formas está buscando nada mais, nada menos do que respeito para essas pessoas, porque como a gente já relatou aqui, 2 casos muito graves de agressões. Uma que teve a vida ceifada diante de diversos espancamentos, como pedra, pedaços de madeira, tamanha violência que foi utilizada. E agora estamos relatando um outro caso da Érica, que ainda se encontra internada no IJF, em estado grave, vale ressaltar. É um tema assim delicado a ser tratado, mas que os travestis nada mais querem do que respeito, nada mais querem do que trabalhar, desempenhar as funções que cabe a qualquer ser humano e nada que venha a parecer com agressão ou violência. E agora nós vamos rever alguns casos de agressões e assassinatos contra travestis. Aqui no Barra Pesada, vários casos já foram registrados e demonstra realmente a tamanha violência. Rodovia BR-116, nós estamos à altura do quilômetro 15 e esta ambulância do SAMU está posicionada justamente nas proximidades deste posto de combustíveis por conta de uma agressão física que foi sofrida por uma pessoa até o presente momento desconhecida. Nós podemos observar mais à frente, olha só, a gente vai tentar aqui, nós vamos tentar aqui conversar com o pessoal. Gente, como é que está a situação da vítima? A paciente trata-se de um travesti que foi lesionado. É uma paciente politraumatizada, vai ser removida ao IJF Centro. No momento está consciente e orientada, porém está necessitando de avaliação neurológica. Em via pública? Segundo ela, foi agredida aqui por 3 elementos que desconhece e encontra-se politraumatizada. Então, aproximadamente que idade? 24 anos. Por quê? O porquê que lhe agrediram? Você trabalha aqui nessa área da BR-116? Há quanto tempo você trabalha aqui na área? Não, tenho 24. E você tem ideia do que de fato teria ocorrido? Não, pode ter isso. As pessoas que lhe agrediram também são travestis? Não, são 3 homens. Os policiais da Divisão de Homicídios, Perícia Forense e o Rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal foram acionados para a rua Josefina Liberato. Nós estamos no bairro Luzardo Viana, na cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Populares encontraram o corpo de um homem em meio a este matagal. Consequentemente, os policiais militares que fazem o patrulhamento nesta região foram acionados e, ao chegarem aqui, os militares constataram a morte da vítima. Eu vou conversar com o sargento Teles, responsável aqui por esta composição. Sargento, quando vocês chegaram aqui no local, já encontraram a vítima sem vida? Ok, chegou a denúncia VCOPS, dando conta que nesse local aqui de Matagal haveria um corpo, que estaria um corpo em óbito. Vemos ao local e constatamos a pessoa despida, de bruços, em meio do sino de uma poça de sangue e vários objetos pertences pessoais da pessoa espalhados ao seu redor. Até o momento não foi possível identificar este homem? Foi identificado já, popular identificado. Ele que é da área da região aqui mesmo. Qual é o nome dessa pessoa ou a identificação? Pronto. Aqui é uma área, um ponto que à noite ficam vários homossexuais aqui na beira da estrada, trabalhando aqui na área. E ele citado de um homossexual, da área, o nome dele é Malu. Eu vou conversar com a colega da Érica, a Kelly, que se encontra aqui ao meu lado, e ela inicialmente vai contar pra gente como ela tomou conhecimento desse fato que, é claro, chama a atenção pela brutalidade em que esses homens eram mais ou menos 10. Do que as meninas me passaram, me procuraram nas redes sociais, disseram que era em caso de 10 homens, que ela se efetuava no local de trabalho dela, na Avenida José Basto, e isso me comoveu, entendeu? Porque o que passa na cabeça de um ser humano fazer uma tão brutalidade dessa com uma pessoa que não faz mal a ninguém, que está ali efetuando seus trabalhos, que depende daquele dinheiro para poder pagar aluguel, conta, se manter, né? E disseram que era em torno de 10 homens que fizeram isso com ela, bateram, espancaram e depois jogaram de cima do viaduto. Kelly, ela vinha de uma festa ou ela estava trabalhando? O que você tem de informações? No caso, ela vinha de uma festa, entendeu? Ela vinha de uma festa e, por ironia do destino, ela disse que ia passar na Zé Basto porque efetuava seus trabalhos lá, entendeu? E
acabou acontecendo essa fatalidade com ela. Isso é crime e eles têm que pagar, a polícia tem que tomar providência do caso, entendeu? Não podemos deixar isso impune e todas que sofrem esse tipo de agressão têm que procurar a delegacia, tem que registrar um boletim de ocorrência para que isso eles não possam vir vitimar outras pessoas, entendeu? Porque a pessoa tem que ter mais amor ao próximo, entendeu? Somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, entendeu? O Tribunal do Crime continua fazendo vítimas em Fortaleza. Desta vez, um jovem suspeito de realizar uma série de assaltos foi espancado e queimado pela população. Além de cometer esse ato de crueldade e barbárie, os moradores filmaram toda a sessão de tortura. O vídeo mostra um homem que foi agredido sob a acusação de praticar um assalto na área do Pirambu. As agressões aconteceram em meio à rua Nossa Senhora das Graças. No vídeo, um homem está caído em meio à via e após ser espancado por várias pessoas, ele ainda teve o corpo incendiado. A imagem é forte e por isso está sendo desfocada. O homem com vários ferimentos, principalmente na região da cabeça, está caído no meio da rua Nossa Senhora das Graças. Como se não bastasse as diversas agressões, ele ainda teve o corpo incendiado. É isso mesmo, o corpo está em chamas em meio a esta rua. Um grupo de pessoas acompanha de perto a cena de total crueldade. Algumas pessoas comemoram pelo que está acontecendo. Pessoas que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. O vídeo mostra o momento em que uma pessoa se aproxima e coloca mais álcool no corpo que já está em chamas. Como se não bastasse, um outro homem se aproxima do jovem que está caído em meio à rua e ainda dá pauladas nesta pessoa. Muitos acompanham de perto esta cena de crueldade. Na tentativa de espalhar ainda mais as chamas, uma outra pessoa joga uma calça em cima do corpo em chamas. Com a chegada da polícia militar, o vídeo é interrompido e as pessoas saem correndo do local. De acordo com as informações, o jovem ainda chegou a ser socorrido ao Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens chocam pela forma cruel como tudo aconteceu. O jovem é acusado de praticar um assalto na área do Pirambu. Ele foi perseguido e espancado por várias pessoas. Em volta do corpo ainda há as madeiras que foram utilizadas na sessão de espancamento. O jovem caído em meio à rua ainda foi ateado fogo no corpo deste rapaz. Tava aterrorizando, era aqui o bairro todinho, os dois. Ah, eram dois? Era dois, um na moto e o outro, era dois comparsas. Eles fizeram vítima ali embaixo, aqui na outra rua, ali. Naquele sábado fizeram uma vítima ali no Quintinho, uma senhora. Quer dizer que eles iam fazendo uma série de assaltos aqui na área do Pirambu. Isso. Aí depois de um assalto eles foram perseguidos pela população. Não, a pessoa vinha monitorando, entendeu? E era vários dias, era todo dia. Aí a galera estava sabendo que era dois de moto, quando não era o que morreu, vinha uma loura. Até uma mulher estava envolvida. Estava envolvida, a população estava ciente que ia pegar. Entendeu? Tudo tem sua hora. E nesse dia, aconteceu, sábado, ele vinha daqui, do assalto que ele teve ali, ele na velocidade que vinha, ele vinha mostrando um revólver pra cima, a população viu. Esse que foi espancado vinha mostrando um revólver. Vinha. Aí foi o que deu, o negócio da Ribara aí foi muita pena. E não foi ninguém assim não, foi a população mesmo. Não foi nicho de briga, atrito não, foi a população mesmo que lixou. Os acusados são de fora, não são aqui da comunidade. Não são daqui não, porque aqui já tem lei, não pode roubar na área, não pode. Aqui tem ladrão tem, mas se tem vai roubar em outro canto, aqui não pode. Tem escrito nas paredes, em toda esquina. Vocês vão em qualquer esquina, vocês vê lá, roubar na área, vai pro saco. Quem mora aqui na comunidade, respeita. Respeita, não pode. Eu ia sendo roubada por ele também. Quase se tornou uma vítima desse que foi espancado. Ele não me roubou porque tinha dois rapazes perto de mim, ele passou direto, até mais na frente ele roubou uma colega minha. Tomou o celular dela. Como é que você vê essa atitude de justiça com as próprias mãos? Eu fiquei doente no meu bichinho. Ficou doente? Foi, porque foi macabroso, mas né, porque todo mundo revoltado, ninguém pensa, né? Age por impulso. Mas assim, uma pessoa no seu estado normal, ela faria outra coisa, amarraria ele pra
A justiça fazer essa própria justiça, né? Não nós, né? Mas a pessoa se revolta. E saia só colhendo. Era mais de 10 celulares que ele roubava na noite. Quantos? Mais de 10 celulares. Mais de 10 celulares. Porque na mesma noite ele roubou na rua que eu moro, ele vinha da leste, aí vinha descendo até a favela. Ele era muito audacioso. Ele sempre armado. Sempre armado com um revólver de brinquedo. Ninguém sabe, né? Ninguém sabia. Perfeito ela, perfeita a pistola. Veio gente de todo canto, para poder cada um dar a sua. Você acha que essa é a melhor maneira de resolver essa situação? Não é, né? Mas... Nós acompanhamos os relatos da população acerca deste acontecimento. O homem espancado, conforme nós acompanhamos neste vídeo, vinha, segundo a população, realizando uma série de assaltos aqui neste bairro. Após mais uma ação criminosa, ele foi perseguido, capturado, espancado, teve o corpo incendiado, chegou a ser socorrido com vida, mas acabou morrendo no Instituto Dr. José Frota. Geração que vê o mal e acha de combater com a mesma dose de maldade. A seguir, mãe desmaia ao encontrar filho morto com tiros na cabeça. A gente volta em 1 minuto. 13 horas e 38 minutos, um jovem é morto com pelo menos 10 disparos na cabeça. A mãe da vítima chegou a desmaiar ao encontrar o filho executado. Ai, meu Deus do céu! Nós estamos na rua Renato Câmara, no bairro Cidade Nova, já no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Fomos acionados até esse ponto devido a uma ocorrência de um assassinato. Aqui, como vocês observam, as viaturas da Divisão de Homicídios, Perícia Forense, assim como também o rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal. A área já foi isolada, conforme vocês observam nas imagens de Gilson Neves, com apoio de Antônio Silva. Logo mais à frente, os policiais civis, a perícia e policiais militares que foram acionados de antemão para essa ocorrência. Em um primeiro momento, havia informação de disparos em via pública e uma lesão à bala. Mas quando os policiais militares chegaram aqui no local, já se depararam com o corpo da vítima, que inclusive se encontra após esse poste que a gente observa nesse exato momento. Não é à toa que a Polícia Civil já está buscando informações acerca desse crime aqui na rua Renato Câmara. Até agora, poucas informações acerca desse homicídio aqui no bairro Cidade Nova. A polícia ainda está averiguando as circunstâncias de como tudo aconteceu. Inclusive, a mãe da vítima e algumas familiares, é o que nos faz acreditar que sejam primas ou parentes próximas. Essas pessoas estavam há poucos instantes aqui. Nós até tentamos conversar com essas pessoas, elas naquele primeiro momento não quiseram repassar nenhuma informação. A mãe da vítima, inclusive, chegou a passar mal no momento em que acabou se deparando com essa situação. Ai, meu Deus do céu! Olha, o trabalho pericial já foi finalizado. O rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal já está sendo posicionado ao lado do corpo da vítima. Inclusive, nós já temos a identificação da vítima, Jonathan Wesley da Silva Oliveira, de 28 anos. Inclusive, a polícia repassou a informação de que ele já possuía antecedentes criminais, mas não foi verificado ainda quais crimes ele já respondeu. Os detalhes que chegaram para a Polícia Militar de antemão foram os seguintes. 4 homens em 2 motos teriam se aproximado e teriam visto a vítima aqui nas proximidades. Há uma informação também que chegou para a nossa equipe de reportagem, é de que no final dessa rua, bem depois da viatura da Polícia Militar, existia uma boca de fumo, um local, um ponto de venda de drogas e possivelmente pode ter sim relação com esse assassinato. Vale ressaltar que durante o trabalho pericial, pelo menos 12 cápsulas de pistola .40 foram encontradas aqui no local. Pelo menos 12 cápsulas, e a maioria dos tiros teriam atingido a cabeça da vítima. Com maior precisão, o rosto do Jonathan
Weasley, de 28 anos de idade. Com isso, a polícia irá buscar o máximo de elementos possíveis para a elucidação desse assassinato. A perícia foi feita de forma minuciosa pelo perito Rômulo Lima, que nesse momento sai aqui do local. A polícia militar daqui a alguns instantes também irá sair da cena do crime. A gente vai tentar conversar com o sargento, comandante desta viatura, para buscar informes sobre esse assassinato aqui em Maracanaú. Por favor, sargento, tem alguma informação que possamos repassar acerca desse crime? O que a gente sabe foram 2 motos, 4 elementos, né, que ceifaram a vida do rapaz. Ele não estava com o documento com ele, foi difícil. Pegamos o nome aqui com familiares e pelo nome, os familiares confirmam que ele foi preso. Mas o nome aqui deve ter faltando alguma letra que não está dando certo. No CEPS não constou nada, mas os familiares confirmaram que ele já foi preso. Cerca de 10 disparos na cabeça. Motivação até agora você não? O que eu achei estranho é que os familiares aqui, nenhum sabe onde ele mora, né? A gente achou estranho, nós, no pessoal da Polícia Civil, eles não forneceram o endereço do rapaz que faleceu. Obrigada, bom trabalho para os senhores. A gente agradece aqui as informações dos policiais militares, gentilmente conversaram com a nossa equipe de reportagem. O crime fica a cargo da divisão de homicídios, porque aqui no local não foi levantada nenhuma motivação aparente, a não ser esse antecedente criminal, já que a vítima foi presa, mas a polícia ainda não conseguiu verificar ao certo qual era esse crime. O fato é que ele foi atingido com vários disparos, a população chegou a ouvir muitos tiros aqui no local. Pistola, .40 foram as cápsulas encontradas aqui no local. Quem tiver informações pode e deve ligar para a polícia para repassar detalhes desse crime aqui no bairro Cidade Nova, em Maracanaú. A seguir, mais informações sobre o assassinato do advogado que teve corpo jogado em um poço e coberto com esterco e cimento. A gente volta em 1 minuto. Nós noticiamos na edição de hoje do Barra Pesada o assassinato do advogado e empresário Aldrin Elânio, de 47 anos. Ele foi morto pelos caseiros da sua residência, teve o corpo jogado em um poço coberto com esterco e cimento. O repórter Abraão Ramos foi a uma coletiva de imprensa e tem mais detalhes desse crime bárbaro. Conforme nós já acompanhamos no programa de hoje, foi após 48 horas de muito trabalho que as equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Estado do Ceará conseguiram localizar o corpo do advogado Aldrin Elânio Coelho Fontinelles, de 47 anos, ele que estava desaparecido desde a última quarta-feira. Em uma coletiva de imprensa, o delegado Leonardo Barreto, diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, repassou mais informações acerca da investigação deste caso e da forma como o corpo foi encontrado. Bom, a Polícia Civil foi comunicada formalmente do desaparecimento da vítima Aldrin Elânio Coelho Fontinelles. Quando? Dia 17 de fevereiro, às 10 horas da manhã, sexta-feira, agora, última sexta-feira. Através de um boletim de ocorrência dando conta de desaparecimento de pessoa na delegacia de Aquiraz. Imediatamente, equipes da Polícia Civil e do Departamento de Inteligência Policial entraram em campo e colheram as primeiras informações referentes a esse boletim de ocorrência. Essas informações foram repassadas a equipes da Divisão de Homicídios e, em conjunto, o Departamento de Inteligência Policial e a DHPP fizeram as primeiras entrevistas com os suspeitos. Nós entendemos, naquele momento, diante das respostas contraditórias que os suspeitos estavam declinando, nós aprofundamos as investigações e colocamos essas contradições à mostra deles, porque eles não tiveram outra opção senão admitir a autoria delitiva, inclusive dando detalhes da dinâmica do crime. Houve uma luta corporal inicial, posteriormente ele desmaiou a vítima e utilizou uma corda que se utiliza para movimentar cavalo, que foi apreendida, que é essa corda aqui. Ele enforcou a vítima após a vítima já estar desmaiada. Alegou em princípio uma legítima defesa, que nós não entendemos por esse caminho. Houve uma cessação da legítima defesa e, em seguida, um homicídio doloso qualificado ou, no mínimo, um excesso doloso
no exercício da legítima defesa, o que já daria fundamento à autuação em flagrante. O Major Valdiano Luz, coordenador do Corpo de Bombeiros, explicou como foram realizados os trabalhos para que o corpo fosse localizado dentro do poço com mais de 20 metros de profundidade. Chegando lá, a gente se deparou apenas com uma cacimba aparentemente normal, né? Como é costume do bombeiro fazer esse tipo de resgate dentro de poços, né? Mas existe uma peculiaridade que a gente só foi constatar quando a gente colocou o bombeiro na cacimba, ou seja, o bombeiro adentrou a cacimba, né? Cacimba muito profunda, né? Muito profunda. O bombeiro chegou até o final, teoricamente até o final da cacimba, se deparou com nada, é assim. A maldade humana parece não ter limites. Quanto mais a humanidade avança no rumo do conhecimento e do progresso, nos deparamos com atos abomináveis que parecem retroceder aos tempos da barbárie. O nosso progresso material é perceptível, mas ao lado de toda essa parafernália tecnológica, o homem das cavernas ainda habita em nós. Como entender alguém tramar a morte de uma pessoa e, ao cometê-la, buscar artifícios tão escabrosos que chegam a remoer o estômago de qualquer insensível? A morte desse advogado em Aquiraz, cujo corpo foi cimentado num poço, é algo repugnante, pela maneira ardilosa como foi tramada, quanto pela insensatez de quem a cometeu. Além de nos interpelar pela causa e sua autoria, esse crime nos remete a uma questão séria que diz respeito à capacidade de qualquer um cometer um dano desse, mesmo que tenhamos uma vida aparentemente tranquila. Era o caseiro, a pessoa de confiança do advogado. Nós sabemos que a brutalidade está intrínseca dentro de cada um de nós, do mesmo modo que a porção de bondade. As duas aguardam apenas o momento de expô-la. Vai depender da ocasião. Já se disse que o homem é o lobo do homem, que todos temos luz e sombra, bondade e maldade. Tudo vai depender de como controlar as nossas emoções. Uma coisa é certa. Será que tem Deus o coração de quem imagina uma trama dessas?